Então, o que é essa questão da rotação, né? É um estudo de movimento de um corpo apenas que está rodando. Então, pode ser qualquer corpo, né? Deixa eu pegar um copo, por exemplo. Um copo não seria a melhor opção, mas qualquer corpo que esteja rodando em torno de um eixo. Essa bolsinha aqui de óculos, eu posso rodá-la tanto nessa posição. É como se eu tivesse um eixo aqui passando pelo meio dela e ela estivesse rodando. Ou eu poderia pegar esse eixo aqui, olha, e fizesse assim, e fizesse ela rodar em torno desse eixo. Então, esse eixo não é visto, é um eixo imaginário, e o eixo de rotação seria a partir do qual esse corpo roda. Então, se eu pensar em um eixo passando aqui no meio, né, eu posso até rodar com as minhas mãos, mas eu estou imaginando um eixo imaginário passando por esse ponto aqui. Então, o que nós vamos estudar? O movimento de rotação de corpos rígidos. Então, introduzimos esse movimento de rotação. Expliquei o que é o corpo rígido. Sobre um eixo que é fixo. Então, o que é o eixo fixo aqui? Pode ser qualquer eixo, gente. Eu falei do Z que está aqui, mas eu poderia pensar em qualquer outro eixo. Eu posso escolher até o X e Y para rodar. É só eu rodar no outro sentido. Posso variar. Rodo no Z, rodo no X ou rodo no Y. Pode ser qualquer eixo. Normalmente, como nesse início que a gente apresenta esse conteúdo para os discentes, a gente costuma falar do eixo Z como eixo de rotação, mas não significa que é sempre ele, pode ser qualquer um, tá? Só porque a gente escolhe o eixo Z? Porque fica mais fácil, porque é o primeiro momento que o aluno depara com esse conteúdo. Então, é só uma questão didática, mas isso pode acontecer em qualquer eixo, tá? No sistema aí. Então, nós vamos falar sobre deslocamento angular, velocidade angular e aceleração angular, né? Então, deslocamento angular. Por que aparece o deslocamento? Porque quando você fala em movimento, e aí você vê que aqui descreve um círculo, né? Se eu pegar a ponta do meu dedo, se você pensar aqui na unha, né, e eu rodar, vai descrever uma órbita circular, certo? Então, a gente está falando de um movimento que pode ser de ângulo ou pode ser de circunferência. Você pode escolher, você pode falar em termos de ângulo, você pode falar em termos de circunferência. Bom, aí a velocidade angular é a velocidade chamada de ômega, que é o quanto que ele desloca em ângulo em função do tempo. É o mesmo conceito de velocidade lá da parte 1. Da parte 1, qualquer deslocamento, né, deslocamento em uma, duas ou três dimensões, em função do tempo, dá uma coisa chamada velocidade. Mas se você escolher falar em ângulo, aí você tem que deixar claro a diferença entre aquela que você viu lá do movimento que a gente chama de transversal, se eu não me engano, agora não tenho certeza do nome, me fugiu, mas com a velocidade vista na parte 1, com a velocidade vista agora, você tem que deixar bem claro o que você está falando, porque aí tem uma diferençazinha, né? Mas as duas formas são formas de poder lidar do movimento de um corpo rígido em torno do eixo. Então, aqui, uma coisa que é introduzida nova é a velocidade angular. Então, quer dizer, você vai ver quanto que anda em ângulo em função do tempo. E aí, é claro que a gente vai ter também a velocidade angular instantânea, né? E a aceleração angular instantânea. Então, a aceleração é o mesmo conceito lá de trás. É o tanto que a velocidade do corpo muda à medida que o tempo passa. Só que se você escrever que o corpo está andando em ângulo, né? Um deslocamento angular, aí você tem que falar que a aceleração que você está trabalhando com ela é a angular. Aí vem o momento de inércia, que o análogo dele ao que estava lá atrás na parte 1 é a massa, tá? E o torque que aparece aqui, o análogo dele é a força. Então, o momento de inércia, que é a massa, ela só está sendo reescrita de uma maneira, você falar dos corpos rígidos.
Esse momento de inércia só vai incluir uma grandeza, é o raio. A aceleração angular, a velocidade angular, vai incluir só uma grandeza a mais, que é o raio com que está descrevendo essa órbita. E o torque também vai diferir da força só por uma grandeza chamada raio. Então, quer dizer, qual que é a diferença existencial que tem nesse conceito? É que agora você está falando que um corpo está rodando em torno do eixo, então tem um movimento circular. Então, qual é a grandeza que vai ser incluída nessas equações todas? O raio. Em todas elas. Mas isso a gente vai fazer o passo a passo, vocês vão ver, tá? Então, você vai ter aqui, a partir daqui, todas as equações bem parecidas com a lá de trás, a parte 1. A energia cinética, nós vamos continuar trabalhando com ela. Conservação de energia. A segunda lei de Newton. Tudo isso vai ser reescrito aqui, mas você dá a impressão, nossa, tem mais equação? Não. Se você tiver a perspectiva de dizer, são as mesmas que estão lá atrás, mas eu só vou incluir o raio, aí você dá um suspiro, fala, ai, que bom. Porque você tem que incluir o raio. Está acontecendo um movimento circular, não tem outro jeito. Mas a base da discussão, da definição teórica, intrínseca do movimento é a mesma. Você vai trabalhar com integrais, derivadas. A aceleração angular vai ser a derivada da velocidade angular. A posição angular vai ser derivada da ômega, vai ser a derivada da posição angular à medida que o tempo passa. Então, você vai ver que vai ter um padrão repetitivo. Vai ter uma estrutura que vai repetir. Só que aí vocês vão reescrever essas grandezas todas, que já foi vista lá na parte 1, na forma do movimento circular, que é o movimento do corpo rígido todo em função do tempo. Então, como é que é esse corpo? Olha só, então agora eu vou representar ele aqui. Imagina um ovo. Então, você tem um eixo de rotação. Olha, isso aqui é um corpo completamente assimétrico. Então, isso você pode colocar qualquer tipo de corpo. Seja um corpo que tem assimetria ou não, não importa. A base é a mesma. Então, você vai imaginar esse corpo em 3D, tá vendo o XY aqui na base, o Z perfurando esse plano. Eu até estou colocando ele um pouquinho mais para cima, nem coloquei ele no centro, tá vendo? Posso fazer? Pode, não tem problema. Só você tem que escrever de acordo com o desenho que você fez. Tem que ser coerente. Então, você escolhe uma linha de referência, por exemplo, imaginária, tá? E aí você vai ver o tanto que esse corpo roda nesse plano, XY. Então, aqui é visto de cima, essa figura. Tem X e Y aqui. Então, você está vendo o movimento acontecer, você está olhando assim, de cima, e vendo o que acontece na base. É o segundo desenho. Então, a linha de referência, quando você vira o Z, que está aqui agora representado por um pontinho, que você está vendo isso de cima, a sua linha de referência desloca quando o eixo de rotação movimenta. Então, aqui ele mostrou uma situação específica. Então, o eixo de rotação estava aqui no X e parou aqui. Então, o corpo andou, fez um pedacinho, um arco. Fez um arco dessa circunferência inteira. E aí, nesse arco, você tem que um arco de uma circunferência, cujo raio de um círculo, cujo raio é R, né? E ele andou um deslocamento aqui, ângulo θ. Andou θ. Então, em matemática, a gente tem uma coisa muito... aí a gente usa, bom, como é que eu vou representar isso? Aí vai lá na matemática e vê qual é a parafernália, toda a matemática teórica foi desenvolvida, que se ajusta bem a uma situação como essa, que eu tenho aqui, fisicamente falando. Então, aí a gente vai usar as ferramentas. E aí a gente percebe o quê? Que esse ângulo S que está aqui... Então, esse S que está aqui, segue o meu mouse, ele é praticamente igual a R θ. Esse raio multiplicado pelo θ. Existe uma regra em matemática que fala que o arco, você pode aproximar essa distância aqui do arco pelo produto do valor do raio multiplicado pelo ângulo. É aqui que nos salva. Porque o movimento circular todinho foi falado lá atrás. Nós estudamos.
período, aceleração centrípeta, não foi? Então, aqui eu tenho exatamente esse link, Liliane, entre o que estava lá atrás, a parte 1, vai falar tudo como um corpo anda uma circunferência, essa vai ser a trajetória dele, e a nova proposta, que é escrever em termos de ângulo. Vamos ver o tanto que ele teve esse deslocamento angular. Então, a gente tem essa equação que é a base de tudo que está lá atrás. A base de tudo. A base de tudo para nós aqui. Então, como é que fica? Vamos reconstruir, a partir do que foi visto lá atrás, conceitos básicos, o que a gente poderia definir como deslocamento angular. Então, se o corpo inicialmente tinha um ângulo θ1, aí eu passo, depois de um intervalo θ2, né? Modifico a posição, rodo ele mais um pouquinho, então ele rodou de um ângulo θ2. Então, deslocamento angular vai ser θ2 menos θ1. Então, a gente vai ter isso aqui. Não está mostrando aqui nesse slide, não. θ2 menos θ1 dá Δθ. Até aqui tá tudo bem? Tá sim, professora. Ótimo. Então, o tanto que modifica o ângulo em função daquele tempo, né? Ou seja, Δθ sobre ΔT a gente chama de velocidade. Só que como você está mexendo com o ângulo, vamos colocar um nome de angular depois para diferenciar da velocidade que estava lá atrás. Porque tem ainda a velocidade tangencial aqui, né, nessa circunferência? Tem. Se eu não colocar o nome angular, vai confundir com essa que está aqui na tangencial à curva. Porque toda velocidade, vista na parte 1, ela é tangencial à curva do deslocamento. Concorda que quando ele sai dessa posição e vem para essa, nesse círculo, é exatamente aquilo que a gente já viu lá atrás. Então, eu estou tentando descrever o movimento de um corpo rígido em torno de um eixo, na perspectiva agora dos ângulos, de tudo que acontece visto pelo ângulo, tá? Então, a velocidade angular média, a definição dela é a mesma base vista na parte 1, para a velocidade angular linear, né? Bom, e aí, como é que fica as unidades? Como é ângulo, os ângulos sempre vão estar em radianos, não em graus. Então, 360 graus é igual a 2π radianos, tá? Então, a gente tem essa transformação entre grau e radiano. Aqui nós vamos usar em radianos. Radianos não tem uma unidade do sistema internacional. O tempo é segundos. Então, no sistema internacional, a gente vai escrever radianos por segundo. Quando esse tempo fica muito pequenininho, é a mesma base que a gente viu lá atrás. No intervalo que o tempo é muito pequenininho, o ângulo varia muito pouco. E aí a gente tem essa condição da velocidade angular instantânea. Mesmo jeito lá atrás. Então, o ômega vai ter a função de ômega, a velocidade angular instantânea, vai ser a derivada do ângulo em função do tempo. Tá? E aí tem uma questão aqui do sinal da frequência angular. Isso aqui a gente vai ver depois, né? Mas eu já vou dizendo aqui. Quando ele vai no sentido anti-horário, então deixa eu fazer aqui virado para vocês, né? No sentido anti-horário, então o movimento está indo assim. Você está rodando o eixo nesse sentido. Tá vendo? No sentido anti-horário. Então, o ômega tem um sinal positivo. Esse ômega está relacionado com o produto vetorial também, pessoal, mas a gente não vai entrar nessa equação aqui desse produto vetorial nesse curso, tá? Então, o eixo está apontando para vocês para o lado positivo. Se vai no sentido dos ponteiros do relógio, né? Sentido horário, o ômega vai ter o sinal negativo. Então, meu dedão está entrando para o plano em direção à janela, tá? Então, tem um sinal negativo. Bom, então vamos continuar. A aceleração angular, então, vai ser a variação da velocidade angular. Então, ele andou de θ1 para θ2.
depois que passou de T1 para T2, houve essa variação angular, chamada de delta θ, né? Ele variou a velocidade angular, então a quantidade que esse ângulo muda à medida que o tempo passa. E se houve variação angular, significa que houve aceleração angular. Então, a aceleração é a quantidade com que a velocidade angular modificou à medida que o tempo passa. Então, na forma média, a gente vai trabalhar com os deltas, delta ômega sobre delta t. E aí aqui a gente tem, isso aqui, ômega, é radianos por segundo, e aqui embaixo a gente tem segundo. Então, vai ficar radianos por segundo ao quadrado. No intervalo em que esse ΔT tem um intervalo de tempo muito curto, né? Se você vai medir as velocidades angulares em um intervalo de tempo muito próximo um do outro, né? Em tempos muito próximos, o intervalo ΔT vai tender a zero. E aí a gente tem um conceito de derivada. Então, a velocidade angular, que é aqui a aceleração angular, que aqui a gente chama de alfa, vai ser a derivada da velocidade angular em função do tempo. Então, a base da estrutura, né, da descrição do movimento translacional e aqui na forma angular é o mesmo. Mas aí a gente só tem que chamar a atenção para as variáveis posição, deslocamento, velocidade, aceleração angular, e o outro, a gente não põe a palavrinha angular para diferenciar uma situação da outra. A outra é translacional, quer dizer, movimenta em uma, duas ou três dimensões, combinando as dimensões entre si. Então, é translação. Esse aqui é rotação. Desculpa. Aqui, só para vocês entenderem, da onde é que vem essa relação que foi falada aqui, ó, do sentido horário e anti-horário, né? Anti-horário, ômega tem um sinal positivo, horário, ômega tem um sinal negativo. Vem dessa expressão do produto vetorial entre R e a velocidade linear vista lá atrás. Então, vem que aparece o R aqui, né? O R aparece aqui. Velocidade linear. Essa equação não é uma equação que é apresentada no livro de vocês, nesse curso de Física 1, mas eu trouxe ela para cá para trazer esse entendimento do aonde é que veio isso, para não ficar parecendo, nossa, mais um trem que eu tenho que decorar. Então, se você pensar num disco de vinil, né? Antigamente se tinha muito, então você está vendo que esse movimento aqui está no sentido horário, percebem? Vocês podem ir fazendo comigo, eu aconselho a vocês a fazer isso aí, né? Vocês fazerem o mesmo movimento que eu estou fazendo, para vocês perceberem. Então, as pontas do meu dedo vai dar a indicação de como que o disco está rodando, tá? A setinha vermelha está mostrando. Vai nesse sentido. Então, de cara, o seu dedo está indo para baixo, né? Se eu considerar o eixo Z passando por aqui, nós sempre, desde a parte 1, colocamos aqui para nós. Para cima e para a direita e para frente vai ser sempre positivo, né? X, Y, Z. O contrário disso é negativo. Então, no caso do eixo Z, está apontando para baixo, que é o sentido negativo que a gente escolheu. Então, o sentido horário, tá mostrando o sentido horário do movimento desse disco, está mostrando para nós que a aceleração angular é negativa. Certo? Tá, aí apareceu a regra da mão direita. Então, aqui a gente tem uma tabelinha que mostra movimento translacional, movimento rotacional. Então, você vai ter os análogos. Então, o que era X, aqui passa a ser θ. Então, mas pode ser X, Y, XZ, YZ, XYZ, não importa. Em uma, duas ou três dimensões, não importa. Você tem movimento em angular. Quando você vai para trabalhar esse movimento em termos de ângulo, você fala assim, poxa, mas por que complica? Cria aí mais ângulo. Nossa, que trem de ângulo. Gente, facilita. Porque imagina você estar trabalhando esse movimento rotacional com vetores I, J, K o tempo todo. Porque já deu para perceber que você vai ter que trabalhar em 3 dimensões aqui, né? Toda hora.
imagina escrever isso nos vetores unitários e JK o tempo todo. Dá uma trabalheira danada. Então, quando você percebe que você pode escrever em termos de ângulo, facilita. Você não precisa mais ficar falando em 3 dimensões. Facilita. Então, dá-se a impressão de que tem mais coisas surgindo, mas se vocês percebessem, fizessem as contas, sentassem, eu propus um exercício para vocês resolverem só com o vetor unitário JK e esquecessem o ângulo, vocês iam pirar. E vocês iam me xingar demais. Tá? Então, creiam mesmo. Esse ângulo vem para facilitar. E como a gente trabalha com as analogias, isso nos ajuda muito, né? Na verdade, a gente aprende muito com a analogia, porque quando você pensa nas analogias, você faz a revisão daquilo que você fez, né? E você cria os links, e aí há um grande avanço de aprendizagem também quando a gente trabalha com analogias. Então tudo que era deslocamento linear, agora vai deslocamento angular. Velocidade linear, velocidade angular. Aceleração linear, aceleração angular. Como tudo também veio das derivadas aqui, o que é aceleração? dv dt. O que é v? dx dt. O que é alfa? d ômega dt. O que é ômega? dθ dt. Então, você pode reconstruir através do processo de integração todas as equações. E aí, quando você acaba de fazer o processo de integração, você percebe, lá eu tinha, por exemplo, essas 3 equações, são equações específicas para uma situação em que o sistema está se movimentando com aceleração constante. Tá vendo aqui? Aceleração constante. E o tempo inicial é igual a 0. Quando você faz as integrais, você achou isso aqui lá atrás. Quando você vai fazer as integrais aqui, você vai achar a mesma coisa. Vai achar isso, e aí você vê a analogia. Olha, aqui é V, aqui é ômega, aqui é V0, aqui é ômega 0, aqui é alfa, aqui é T. E aí você vai fazendo aqui também. A posição passa a ser θ inicial, aqui ficou faltando um zerinho. Ômega V0 é ômega 0, o T permanece, porque tudo a gente está vendo em função do tempo. A passa a ser alfa. E aqui é a equação de Torricelli, quando a gente pega o tempo daqui e substitui aqui. E aí a gente acha essas duas expressões, tá? Eu quero mostrar uma coisa. A equação base é essa. Esse é o raio, né? Então, significa que você tem um corpo rígido, em 3 dimensões, né? Aí, visto de cima, aqui e aqui, aí o ângulo de referência, né? Ele estava aqui, passa para cá, né? Então, ele tem deslocamento aqui. Então, esse aqui é o S. Esse aqui é o raio, e esse aqui é o θ. Tá? Aqui é o Y, aqui é o X. Aqui é o Z. Aqui é o Y e aqui é o X. Então, SRθ, certo? Se eu derivar isso aqui, derivar toda a expressão, tanto de um lado da equação quanto do outro, em relação ao tempo. A derivada do deslocamento linear, que aqui é o arco S, né? Da velocidade linear. Velocidade, então lembrando lá de trás, né? Eu vou mais ou menos repetir o que eu já falei, mas para vocês entenderem de uma outra perspectiva também. A velocidade é a curva, velocidade é a tangente à trajetória do corpo, essa trajetória circular. Velocidade linear ainda existe? Sim. Tá aqui. Sem tangente. Igualzinho que a gente viu lá. Tem nada de diferente. O que eu estou propondo é ver tudo na forma de ângulo. A velocidade aqui tangente a essa órbita circular o tempo todo.
Essa velocidade é derivada do tanto que ele andou na circunferência em função do tempo. Ok. Aí você tem essa derivada. Então, você tem R. R varia no tempo? No nosso caso, nós vamos considerar que não. Então, eu tiro para fora da derivada. Então, vai ficar dθ, dt. Então, V é igual a R. Dθ, dt é o tanto que o ângulo varia com o tempo. Então, a gente tem ômega. Então, isso aqui é da posição, essa aqui da velocidade. Essa equação relaciona o deslocamento linear, translacional, com o deslocamento angular. Só multiplicou por R. Essa aqui relaciona a velocidade linear com a velocidade angular, só multiplicou por R. Considerando a mesma situação, se eu derivar a velocidade em função do tempo, nós vamos ter essa expressão. Se essa velocidade linear varia com o tempo, se a velocidade for constante, a gente já viu isso, nós vamos ter aceleração centrípeta. Se a magnitude da velocidade varia com a medida que o tempo passa, além da aceleração centrípeta, você tem a aceleração tangencial. Então, ele vai ter uma aceleração composta pela centrípeta e tangencial, né? Vamos colocar aqui toda a situação. Que seja a velocidade que ele esteja descrevendo, né, essa rotação aqui, que está sendo rodado com velocidade constante ou não, não importa, está tudo aqui dentro. Vou considerar tudo aqui dentro dessa velocidade. Se essa velocidade muda à medida que o tempo passa, é a aceleração angular. Aqui é a mesma coisa que o caso anterior. R é constante, posso pôr para fora da derivada. Ai, gente, cometi um erro aqui, tá? Isso aqui não é alfa, não. É A. É a aceleração linear. Aceleração que a gente já falou sobre ela. Então, isso aqui vai dar R alfa. Então, você tem a terceira expressão, que é essa. Então, a aceleração translacional, a gente viu lá atrás, linear, está relacionado com a aceleração angular multiplicado pelo R. Então, é isso que vai acontecer. Então, você pode ir para uma ou para outra quando você quiser. Tá? Elas estão ligadas entre si. Por quê? Porque é o mesmo princípio. A base teórica é a mesma, de movimento, né? Só que um é linear e o outro é rotacional. Então, é só isso daí. Isso é algo que eu queria chamar a atenção de vocês aqui. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Vou voltar aqui para o slide para ver se eu falei tudo que eu queria. Sim, a derivada. Eu vou fazer só rapidinho para vocês verem como é que a gente vai chegar na mesma situação. Vamos considerar. Ô, professora, aquele alfa, ele está no lugar do ângulo da aceleração? Aceleração igual a R vezes alfa. Esse daí seria o ângulo, né? Essa é a aceleração angular. Essa é a aceleração linear. Essa aceleração pode ser a centrípeta. Essa aqui é a aceleração centrípeta mais a aceleração tangencial, se houver, né? Se a velocidade aqui muda também com a magnitude, aí gera aceleração tangencial. Então, se a velocidade, a magnitude é mantida constante, só gera aceleração centrípeta. Então, aqui é aquela parte toda da parte 1 que a gente estudou. E essa é a nova aceleração angular. Então, uma está relacionada com a outra apenas pelo R. Então, vamos para a derivada. Vamos imaginar aqui, olha, um sistema que a aceleração, né? Vou até tirar esse A aqui para confundir, não. Eu ia escrever a palavra. Que alfa é constante, né? Que o tempo inicial é igual a 0 segundos. Então, vamos imaginar uma situação assim. Se alfa é constante, então a gente tem as três derivadas. Alfa é igual a d ômega de t, θ, aliás, trocar.
Uai, o que houve? E alfa igual a teta dt, certo? Então, se alfa é d ômega dt, então a gente pode escrever d ômega igual a alfa dt. Vamos integrar os dois lados, do tempo inicial até um tempo qualquer. Tá? Vou separar esse dt' desse. A integral disso vai dar ômega em cada instante t, menos ômega em instante zero. Isso é igual. Eu vou continuar na linha aqui. Então, essa integral, como a aceleração alfa, aceleração angular é constante, eu posso tirar ela para fora da integral. Vai ficar uma integral em dt', de 0 a t. Então, isso aqui vai dar alfa t, tá? Então, a gente tem ômega de t é igual a ômega zero mais alfa t. Essa é a primeira expressão que está lá, né? Então, vocês estão vendo? V igual a V0 a t, a mesma expressão. Aí, agora, vamos determinar a posição. Então, ômega é igual a dθ dt. Então, dθ é igual a ômega dt, integral de 0. Nossa, gente, eu não gosto dessa mesa digitalizadora. Então, essa integral vai dar θ. Nos limites de integração, vai ficar assim. Igual a isso. Aí, essa segunda integral, vou continuar resolvendo ela aqui. Vai ficar a integral de 0 a t de ômega 0 mais alfa t dt. Aqui você tem duas integrais. Então, pessoal, peço desculpas aqui. Então, ômega 0 é a velocidade angular inicial. Ela não muda com o tempo. Então, vai ficar uma integral de 0 a t. Vou colocar aqui ômega 0 dt mais essa segunda integral aqui. O alfa não varia com o tempo, ele é constante. Põe ele para fora da integral de 0 a t dt. Então, a primeira integral, substituindo já de uma vez no limite de integrações, no limite de integração, a integral em dt dá t, né? Substituindo em t e 0, vai ficar só o t. Mais alfa, aqui vai dar meio de t ao quadrado. Né? Substituindo os limites de integração, o 0 aqui vai zerar e você tem isso. Então, no final das contas, você vai ficar com a expressão assim. Θ de t é igual a θ0 mais ômega 0t mais meio de alfa t ao quadrado. Essa é a expressão para posição. Então, vocês estão vendo que é possível. A parafernália toda que a gente perdeu um tempão discutindo lá atrás na parte 1, eu vou só agora, que já tem prática, aplicar aqui. Então não é um monstro mais, você está aplicando só algo que você já conheceu. Você já conhecia e que agora você está usando para a parte da velocidade angular. Então isso cai exatamente nessas equações aqui que a gente comentou. Tá vendo aí, ó? Olha, eu tenho que, aqui nesse ponto, se alfa não for constante, eu não pode sair da integral como eu fiz aqui. Eu tenho que colocar a expressão matemática aqui dentro dessa integrando e integrar tudo em relação ao tempo. É aqui que começa a diferença. Certo? Então, o que eu